Olá, Rui, muito bem-vindo ao Live Faz a Tua Mudança. Obrigada por teres aceito o meu desafio Obrigado, e, eu, pelo convite. e vou-te fazer aqui umas perguntinhas, vou-te desafiar se calhar um bocadinho, mas o objetivo Vamos é a esse, isso. e ser um bocadinho fora da caixa. Diz-me uma coisa, quem é o Rui? O Rui antes do CEO, antes do Sherman, antes do pai, quem é o Rui? Então, o Rui é um jovem com 48 anos, apaixonado, apaixonado pela vida, por viver, por acrescentar valor, de alguma maneira. É um tipo humilde, acho eu, que dá valor à vida e às boas coisas que a vida tem. E é alguém que gosta imenso de se relacionar com outras pessoas, gosta imenso de fazer pontes, gosta imenso de criar relação com as pessoas que vão se passando pela sua vida, e também é uma pessoa muito grata à vida, muito grata ao seu passado, é muito grata a tudo aquilo que lhe aconteceu, e, e é isto. O Rui fora dessas coisas todas que tu Estão aqui disseste. a dizer, olha que dois. Portanto, eu não sei se nós vamos levar isto como um elogio, se nós vamos levar isto como um desafio. E estão aqui a dizer que tu és o maior. Portanto, inicias bem. O Rui Gomes, julgo que foi este que te disse que tu és o maior. Rui, todos falam da tua ascensão de estafeta a CEO e a Sherman, mas qual foi a mudança interna, aquela que ninguém vê, que realmente te fez chegar até aqui? Olha, foram muitas, João, foram muitas. Quem Normalmente são iniciou, muitas, não é? sim, e ao longo dos tempos, e não é uma coisa assim que em todas as alturas da nossa vida. Nós vamos alterando e vamos mudando e vamos nos adaptando. Somos um ser vivo em crescimento que vai crescendo muito com as coisas boas e com os desafios que a vida nos vai colocando ao longo do caminho. Como eu estava a dizer, sou muito grata à vida, mas antes de ser essas coisas todas, era um tipo normal, uma criança feliz, muito orgulhoso dos seus pais, viveu numa família feliz, um pai militar, o meu ídolo, que infelizmente já não está no meio de nós, mas o meu ídolo, claramente, e uma mãe servidora, uma mãe que teve a profissão mais difícil do mundo, que foi tratar de mim, do meu irmão e do meu pai, Não é, toda a não vida. deve ter sido fácil. Não foi nada fácil, completamente servidora. Depois um miúdo meio perdido, na adolescência, que não gostava de estudar, que a escola não lhe dizia muito, era meio enfadonho, esse processo, que não sabia muito bem o que é que ia ser o futuro dele, uma preocupação para os pais também, nesse aspecto, e que aos 18 anos tomou a grande decisão, a primeira grande decisão da sua vida, que foi deixar de estudar e ir trabalhar. E pronto, e aí depois começou esta jornada de estafeta, a Sherman atualmente. Primeiro como estafeta, num banco. Nessa altura rapidamente eu percebi que aquela era mais a minha cena. Quem me conhece sabe que eu ando sempre a dizer que sim, apenas. Era mais a minha cena Qual do, foi o banco já do agora? pessoal. Foi no Deutsche Bank, A aos 18 sério? anos. Eu Foi no tive no Deutsche Bank. milénio, de 20 Foi no anos. Deutsche Bank. Eu tive lá também uma parte grande da minha vida, e depois percebeu várias coisas logo no início da sua jornada. Primeiro que gostava de trabalhar, depois Isso é como importante. sim, né? Depois percebi que, sei lá, que as pessoas eram todas iguais. Isso eu trago essa aprendizagem desde muito no início, não é? Um estafeta o que é que faz? É servir os outros, não é? É pedir aquilo que os outros não queriam fazer na altura. É servir os outros por um bem maior. Isso não me causava nenhum transtorno, bem pelo contrário, nem preocupação. Mas sim, eu percebi que nessa altura que as pessoas eram realmente todas iguais. Para mim era tão importante, eu escrevi isso no livro também, para mim era tão importante o estafeta que cumprimentava o segurança e que recebia um enorme sorriso todos os dias quando entrava no banco, como quando me cruzava no elevador no início da carreira com o presidente do banco. E eu percebi que todos tinham um papel, o segurança tinha um papel, o presidente e todas as outras pessoas também tinham Só um assim papel. faz sentido, não é, Rui? Só assim faz sentido. É pena E que que, não se veja sempre isso, não é? e que eu tinha também o meu.
assim eu quisesse fazer. Pronto, depois nessa jornada, quando comecei a trabalhar, eu também cedo percebi que se eu quisesse fazer coisas diferentes daquelas com que entrei, tinha que ser diferente, tinha que fazer mais coisas do que aquelas que me pediam. O Portanto, quilómetro extra que ninguém quer dar, não é? também nessa altura eu percebi que se calhar as tarefas mais chatas, e as minhas não eram assim muito difíceis na altura, para mim eram, porque tinha 18 anos, mas visto agora em perspectiva não eram assim tão difíceis, mas eu desde essa altura percebi que se eu fizesse as coisas mais chatas o mais rápido possível, sobrava mais tempo para fazer as coisas que eu poderia gostar mais. E foi um bocadinho esse o crescimento que eu consegui no Deutsche Bank, foi despachar rápidas as coisas que eu tinha e depois perguntar noutros departamentos e outras pessoas o que é que eu podia ajudar. E tem sido um bocadinho esse o caminho, o que é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir, onde é que eu posso acrescentar. Pronto, isso foi-me surgindo, foram-me dando oportunidades no Deutsche Bank, depois fui para a contabilidade, depois fui para o contencioso, depois fui para a área comercial, depois lá apaixonei-me pelos dois grandes amores da minha vida. Foi o crédito e habitação, o Deutsche Bank foi nos Por últimos acaso anos. eu adorava o crédito no Milênio, eu adorava o crédito à habitação, achava fascinante, por acaso. Nos últimos anos da minha vida eu especializei-me lá em crédito e habitação. E também a minha mulher, que eu também conhecia, ela era advogada do banco, eu era o comercial do banco, foi assim que nós nos conhecemos. E pronto, e essa relação tem-se mantido até hoje, as duas. Hoje o Deutsche Bank fatura mais de 20 e tal, 23 milhões de euros a ajudar pessoas a fazer crédito de habitação. É Mas também verdade. para contar um bocadinho que, se calhar, quando nós queremos empreender e fazer as nossas coisas, há coisas que nós, quando acreditamos muito e queremos muito, temos que as manter ao longo da jornada. E não mudou. Desde que eu estava no Deutsche Bank até agora, o produto estrela, ou seja, aquilo que eu continua a ser uma das grandes coisas que nós acrescentamos às pessoas em Portugal, é também no crédito de habitação. Pronto, depois aos 30 anos aconteceu-me o que acontece a muitas pessoas que já passaram por ti também. No Deutsche Bank fui convidado para ser private banker, que era o sonho de quem trabalhava nas áreas É comerciais. verdade. Exatamente. Mas na altura, o meu diretor, hoje eu sou-lhe grato à vida, mas na altura ele disse que eu não tinha capacidade para essa função. E pronto, e foi aí que eu descobri que os meus sonhos, ali tinha chegado o meu caminho estava bloqueado, não havia mais por onde fazer. Pronto, e despedi-me aos 30 anos e abri a minha primeira empresa e tornei-me um jovem empresário de insucesso, como eu costumo dizer. E pronto, e Exatamente. comecei, e comecei esta jornada que já lá vão há 18 anos. É verdade. E tornou-se no que tornaste, não é? E que marcou a diferença no mercado, bem como no crédito à habitação. A verdade é essa, não é? Temos feito o nosso caminho. Tem feito o vosso caminho. Sim, e orgulhamos, Ahm, claro que sim. Diz-me uma coisa, houve momentos da tua vida pessoal ou profissional em que liderar pareceu impossível? E quando tudo desaba, onde é que um líder encontraste um foco e uma coragem para continuar a avançar? Até porque o mundo mudou muito, não é? Portanto, o mundo de há 20 anos não é a mesma coisa do que o mundo de agora. E de certeza que nessa travessura toda houve momentos desafiadores, não é? Como líder, porque hoje em dia fala-se muito de liderança, mas fala-se muito e às vezes sabe-se pouco. É como aos treinadores de bancada, como eu lhes chamo, não é? Quais foram esses momentos em que, ou houve momentos em que tu pensaste, será que isto é possível? Sim, houve vários, se calhar diria de quatro, assim mais marcantes ao longo dele. Eu gosto muito de teatro e divido a minha vida mais Olha, ou menos em também. quatro atos. E o teu gato também, que está aí. E o meu gato também gosta de teatro. Divido mais ou menos em quatro fases em que eu me questionei se iria dar certo ou não, se era essa a decisão certa. Primeiro aos 18 anos, quando decidi não continuar a estudar e ir trabalhar. Foi a única. É quando vais para o mundo dos crescidos, queres ir para o mundo dos crescidos sem teres feito o caminho normal ou mais habitual, ou aquilo que os teus pais queriam, ou que a sociedade achava que devias fazer. E eu tinha todas as condições, felizmente, para ter feito esse caminho, para ter continuado a estudar. Felizmente, e graças a Deus, na minha vida não foi por outras razões, foi mesmo por uma decisão minha. Esse talvez tenha sido o primeiro momento, e no dia em que eu entrei no Deutsche Bank, será que eu vou conseguir ou não vou conseguir fazer alguma coisa aqui ou manter-me no emprego?
Depois o segundo grande momento é aos 30 anos, quando eu tomo a decisão que não era uma decisão consensual para toda a gente. Eu, quando me despeço aos 30 anos, tinha carro, tinha a CTB, tinha telefone, tinha aquelas coisas, porque entretanto fui crescendo, fui Foste crescendo, crescendo e não, deixaste de ser um bebezinho, né? não fui tendo estafeta, fui assumindo outras responsabilidades. Nessa altura, há 18 anos atrás, quando tomas a decisão de deixar o certo e passar para o incerto e abrires o teu primeiro negócio sem nunca teres feito nada assim, cria muitas dúvidas em ti e também nos outros. Há uma Sem pressão grande juízes. à tua volta, há uma pressão grande porque é que estás a fazer, porque é que vais tomar essa decisão. Portanto, aí também, que é para mim, que também não sabia o que ia, não sabia muito bem o que ia, só sabia que era, que era bom fazer aquilo que eu gostava de fazer na altura. E essa também foi assim uma decisão marcante. Isto aos 30. Depois aos 40, eu tomo a decisão já tinha criado o Doutor Finanças em 2014, isto foi 2017, e tomo a decisão de sair, deixar as empresas que eu tinha criado, porque não me sentia feliz, não me sentia já não era aquilo que eu sonhava, que queria. Realizava, né? Sim, e tomei a decisão de sair, e aí foi de longe quando eu senti mais peso nos ombros em termos profissionais ao longo destes anos todos, porque as pessoas que estavam comigo na altura, e já eram algumas, decidiram que também saíam. E a minha decisão era completamente racional, era minha, da Raquel, cá de casa. A minha vida eu consigo controlar, não consigo controlar a vida dos outros, mas todos puseram assim uma carga grande às minhas costas, e depois entrei num processo de negociação e acabámos por ficar com a marca Doutor Finanças, que transformámos a empresa. Esse processo foi mesmo muito intenso, e eu falo muito sobre isso, falo muito sobre burnout e saúde mental, e é aí que eu tenho um burnout também nessa Como altura. conseguiste manter o foco e a coragem quando decidiste abarcar esse processo? Ou abraçar esse Olha, eu processo? costumo dizer que eu sou mesmo muito grato ao burnout que eu tive, porque o que me levou ao burnout foi o que me tirou do burnout. O que me levou ao burnout foi este processo negocial, o que me tirou no burnout foi o Doutor Finanças e aquilo que nós construímos a partir daí. É só nessa altura e aos 40 anos que eu me assumo como CEO. Até lá eu ainda vivia, e hoje talvez ainda, muito com o síndrome do impostor, não tenho formação, não falo inglês, não tenho aquelas Quase coisas todos todas. nós, e muitos nem o admitem, não é? É verdade. Será que não tenho capacidade? Será que os outros sabem todos mais do que eu? Vivia muito nesse mundo. Então, nessa altura, quando tudo isso acontece, eu digo, será que está na altura de eu provar a mim mesmo se calhar tenho aqui alguma capacidade também para gerir, para assumir um papel diferente? Então é só nessa altura, aos 40 anos, que eu me assumo como CEO do Doutor Finanças, e começa esta jornada de CEO que durou 10 anos, não é? Uau, olha, CEO, olha o não verbal. Sabes E, que estás a lidar com uma Master PNL, eu estou sempre atenta ao não verbal. ainda mesmo estava irrequieto por causa que eu tenho PHDA, portanto estou sempre muito irrequieto. Não sei se é, talvez, não sei se é por isso que acho que isso Estou a não, brincar contigo. Com a experiência portanto, que tens hoje, qual é a não. responsabilidade que um CEO nunca deve fazer na delegação? Nunca deve delegar. Olha, sabes que eu não acredito nesse modelo. Eu acredito num modelo, tanto não acredito nesse modelo porque eu deixei de ser CEO, passei a 2 novos co-CEOs e passou a Sherman, e foi por É aí decisão que eu minha. quero que tu chegues, porque, Sim, como sim. sabes, os CEOs estão muito agarrados ao lugar e estão muito agarrados à categoria contratual, não é? E o delegar é um desafio, e o delegar é sempre aquele problema. Portanto, isto foi um bocadinho um trocadilho, que é isso que eu quero que tu chegues lá. Sabe, como eu acredito e sempre acreditei, desde muito cedo, em processos colaborativos, eu não acredito em eu sou o maior e todos os outros estão cá para me seguir. Não acredito mesmo nada disso. Desde cedo eu percebi, sempre que eu sempre tive vários sócios, e hoje tenho vários sócios, eu sempre achei muito mais divertido fazer em conjunto. Portanto, isso para mim, delegar sempre foi uma coisa mais ou menos fácil. Não foi fácil no processo de transição. Quando eu me despeço para a minha primeira empresa, eu era completamente arcaólico, trabalhava 7 dias por semana. Agradeço aos meus filhos na altura e à Raquel, porque
me terem aguentado. Também foi uma forma que eu encontrei, quanto mais trabalhasse, melhores condições eu conseguia ter e Claro. também dar à minha família. Estive nessa fase. Pois nessa fase foi difícil delegar, porque há uma fase na tua vida em que tu achas que és o melhor, e eu achava mesmo, eu hoje olho para trás, eu era o melhor tipo em Portugal a ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito e habitação, e essa fase é difícil, de delegação. Mas depois, com o tempo, percebes que se três fizerem, ou dois fizerem 60% do trabalho que tu fazias, já são 120, portanto já é mais do que Exatamente. tu, mais vale ensinares e cresces do que continuares a achar que és só tu que sabes fazer. A última bolacha do pacote, né? Assim, depois de passar desse processo, o processo de delegação tem sido mais ou menos tranquilo, porque eu sempre trouxe para o pé de mim pessoas que soubessem mais do que eu nas áreas onde eles eram especialistas, portanto é o modelo de delegação é uma coisa que eu acredito que faz crescer. E Boa. o exemplo do Doutor Finanças é um bocadinho isso, é um bocadinho dar, eu tenho uma coisa na vida que quanto mais dou, mais recebo, somos imensos donos do Doutor Finanças, também por isso, porque eu acredito que é nos processos colaborativos, é quando nos Sem juntamos dúvida. várias pessoas e com diversidade, ou seja, onde existe diversidade, onde as pessoas são todas diferentes umas das outras, também acho que é um bocadinho. Nós trabalhamos nos bancos, sabemos isso, é um bocadinho, acontece em alguns lados, nós tendencialmente tendemos a ir buscar pessoas É verdade. parecidas connosco, sabemos melhor lidar, gostam das mesmas coisas que nós, mas só que isso num processo de crescimento, são mais os desafios Do que outra coisa, não do que é? as coisas. Exatamente. Eu Tu também sempre. falas, tu falas muito de serviço, Uhum, propósito e impacto. Isto com base na minha investigação, não é? Porque tem que ser um bocadinho tipo Big Brother. Na tua uhum. visão, qual é a ligação direta entre propósito e resultados financeiros sustentáveis? Olha, isso também é um caminho, não é uma coisa que se aprende no imediato. Quando tu abres Exatamente. uma empresa, tu queres ter um rendimento, Uhum. não queres muito saber do propósito, ou, logicamente queres ajudar e servir os outros sempre. Mas à medida que as coisas evoluindo, vais crescendo e vais percebendo que se calhar o dinheiro é uma consequência de alguma coisa. O dinheiro passa a ser uma consequência e não é o motivo, é a Quem consequência corre atrás de dinheiro, o dinheiro foge dele, não é? é uma consequência de alguma coisa que tu podes entregar. E desde muito cedo que nós, no Doutor Finanças, nas empresas que eu fui tendo, eu atendo, nós percebemos que se nós acrescentássemos valor aos outros, o dinheiro era mesmo a consequência. E tem sido um bocadinho esse o caminho. O Doutor Finanças hoje tem um propósito, tirar Portugal dos últimos lugares da literacia financeira, formar as pessoas, dar-lhes capacidade para gerirem as suas finanças. É uma coisa muito maior do que o negócio do Doutor Finanças, é uma coisa muito, muito maior. Exatamente. Hoje, hoje o Doutor Finanças é love branding, cada 10 portugueses, 7 ou 8 conhecem, nem pelo, não só pelo negócio, mas por tudo aquilo que acrescenta. E é nisso que nós estamos focados. Quanto mais nós acrescentarmos às pessoas, quanto mais nós conseguimos impactar a sociedade, e nós temos esse propósito, ou seja, muita gente me diz que nós fazemos serviço público, não é? Nós não cobramos nada às pessoas em nenhuma das nossas áreas e todos os dias lhes acrescentamos valor nas várias Isso é áreas uma onde coisa nós maravilhosa, trabalhamos. porque as pessoas precisam mesmo de formação, em diferentes áreas e muitas não têm a capacidade para o pagar, como é óbvio. Portanto, aquilo que Uhum. vocês oferecem é sem dúvida um servir e é algo que é de louvar. Dou-vos os meus parabéns por isso. Uhum. É muito bom. Também acrescentando outra camada, quando falas em propósito. Hoje, e acho que o mundo tende a ir para aí, não é? Hoje as pessoas, os miúdos e as pessoas querem não trabalham só por salário, trabalham também por impacto, trabalham por aquilo que eles podem acrescentar ou E acrescentar cada valor. vez mais. As Z e as Y, não é? São cada vez mais pelo impacto. Sim, nós temos a sorte de, hoje em dia, em termos de. Nós já somos mais de 800 pessoas nos outras finanças, entre diretos e franchisados, e a maior parte das pessoas vem pelo propósito, vem para aquilo que podem acrescentar e ajudar as pessoas. E isso Isso é ajuda, espetacular. quer a ter talento, querem, por exemplo, nós somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal, e é muito difícil contratar em tecnologia. É mesmo difícil, nós hoje somos concorrenciais, somos concorrentes do mundo inteiro. E é agir, perceber como nós também conseguimos trazer pessoas pelo que elas vêm fazer para acrescentar às pessoas. Portanto, hoje a nossa equipa de tecnologia está a fazer ferramentas que no fim da linha vão ajudar pessoas a ter uma melhor vida.
a ter Espetacular. mais conteúdos, a ter mais um simulador, a ter mais uma ferramenta, a ter uma área pessoal, onde podem melhorar a sua vida financeira. Desculpa. E isso efetivamente tem impacto e tem-nos ajudado muito também no nosso caminho. Isso é muito bom. Diz-me, fala-nos um pouco do teu livro e o porquê dele. Então, o meu livro, Está aqui, de Estafeta Estafeta CEO, a Sherman, a CEO Sherman, é é uma verdade. segunda, é uma segunda edição, uma edição atualizada e aumentada. Eu há 2 anos já tinha lançado de Estafeta CEO. Nessa altura, hum, fui um bocadinho impressionado. Eu nunca achei que aos 46 anos ou 45 anos ia escrever um livro a contar a minha história. Não estava no meu melhor dos sonhos. Aliás, eu nem gosto muito de ler nem de escrever, portanto estava mesmo completamente fora. Mas ainda és um miúdo, por amor de Deus, ainda posso escrever mais 5 ou 6, portanto. Eu escrevi o Sim. meu primeiro aos 53, portanto está tudo bem. Pronto, mas não, talvez se ponha com algumas coisas, a mim estava fora do meu espectro escrever um livro. Mas efetivamente houve várias pessoas, e houve cada vez mais pessoas a dizer que talvez fosse um manuscrito que pudesse ajudar outros a Claro, sair, a sair esse é o do, objetivo, não é? a sair da sua zona de conforto, contando uma história de alguém que começa como estafeta, que não tem formação superior, não fala inglês, que tem uma carrada de defeitos, mas não foi por isso que não sonhou e não conseguiu construir alguma coisa que tenha impacto. E pronto, é um livro na primeira pessoa, onde eu conto a minha história, literalmente a história toda, as coisas boas, as menos boas, os desafios, as vitórias, e que tenta passar de uma forma muito simples, como aliás nós também fazemos no Doutor Finanças, uma história simples, uma vida real, com muitas coisas que acontecem à maioria das pessoas, ou muitas pessoas que se possam identificar, e no final do dia, quando o leram, que se sintam inspiradas a acreditar que duas coisas fundamentais. Os donos das nossas vidas somos nós, e nós somos aquilo que nós quisermos ser. Também uma coisa que eu escrevo neste livro e que acredito mesmo nisso, e que sonhar alto custa exatamente o mesmo que sonhar Do que baixo. sonhar baixo, é verdade. Também acredito Não. nisso, com E todas as falta-nos forças. e falta-nos muito esta ambição de sonhar, de nós corrermos atrás das coisas que nós sonhamos, que achamos que ou não somos capazes, ou porque alguém não vai gostar, ou alguém não vai achar, ou o que quer que seja. O medo de sair da zona de conforto. Sim, e este livro tenta passar um bocadinho isso também, que é possível começar do zero, seja lá isso o que for, e Nunca construir é ao alguma coisa zero, na confortável. realidade, não é? Nunca é ao zero. Tu, quando recomeças aos 30, 40, e eu já fiz tanta mudança na vida, nunca é do zero, é do ponto em que tu estavas naquele momento. E com Uhum. isso vem toda a tua bagagem e todo o teu pacote de vida anterior. Portanto, na O zero, realidade, nunca é do zero, não é? eu chamo ao zero cada vez que tu tomas uma decisão de fazer uma coisa diferente daquela tu achavas, ou que o mundo inteiro achava que tu devias fazer. Isso é sempre um recomeço. Pelo menos visto aos outros, é que estás a começar do zero qualquer coisa, não é? Para os Quando, outros quando não estás do vais zero. estudar, quando. Coitadinha dela. Meu Deus, vai voltar a recomeçar. É normal e faz parte do processo. Mas os parabéns. Eu ainda não li o livro, sou-te sincera, mas vou ler Mas e fazes bem. dar-te-ei posteriormente o feedback. Contudo, eu acredito vivamente que todas as histórias, o Tony Robbins diz muito isso, nós não devemos ser egoístas na nossa história, porque as nossas histórias podem impactar outras pessoas e podem ajudar outras pessoas que estão num diferente processo. Portanto, o facto de o teres feito, e independentemente de teres pensado ou teres um objetivo ou não, estás, sem dúvida nenhuma, a impactar outras pessoas. Podem não estar na posição do estafeta, mas se calhar estão no CEO, não é? Ou então Seja estão no onde eles CEO, estiverem. não é? Portanto, eu acho que isso é o mais importante e parabéns por isso, porque eu acredito que quem dá pelo menos o passo permite a ação para sair da zona de conforto. Portanto, isso é o mais importante, independentemente da posição que tu estás ou não, até porque nós podemos escrever desde que o façamos pelos motivos corretos e não temos que ser CEOs, não é? Portanto, temos que ser nós, acho que é o mais importante. O que é para ti a liderança, Rui? Olha, para mim, liderança é inspirar. É,
é acreditar em alguma coisa que em conjunto só lideras se tiveres pessoas, não é? Ou então és líder de ti próprio, mas é mais difícil. É tu acreditares que tens uma ideia, ou que tens uma visão, ou que acreditas em algo que pode mudar alguma coisa, ou que vai acrescentar valor, e conseguires passar essa mensagem a outros que estão à tua volta, de modo a poderes inspirá-los. Passando uma mensagem que somos todos iguais, todos nós, isto é muito mais divertido se for em conjunto, e todos têm um papel. Eu acredito mesmo nisso. Todas as pessoas têm um papel nas organizações, na nossa vida, Sem seja onde dúvida. for. E tem um papel importante. Não é só um papel, é um papel importante. Qualquer tarefa que qualquer pessoa faça dentro de uma organização, ou seja ela for, é tão importante como outra qualquer. Não é, eu não desvalorizo, porque para o carro funcionar é preciso todas as peças funcionarem. Se uma peça não funcionar, por muito pequena que seja, ou muito escondida que esteja, o carro não vai funcionar também. Portanto, é assim que eu olho para a vida, e para a liderança e para as pessoas. E depois é o que eu acredito há bastante tempo, é um modelo que eu provavelmente estou-me a influenciar também para registar, é uma liderança empática com afetos. É nisso que eu acredito no tipo de liderança. É que a Sim, mas empatia. o inspirar é conhecer os reais motivos também das pessoas. Eu acredito, e um pouco pela experiência também, que as empresas não têm muito esse cuidado. É assim, o inspirar também tens que conhecer os reais motivos porque é que as pessoas estão, não é? Para que as pessoas se identifiquem com aquilo que tu queres fazer também. Acreditas nisso? Conhecer os reais motivos das pessoas que tu estás a liderar? Será que o fazem assim no dia a dia? Será que isto é feito? Eu acredito, por isso é que eu defendo uma liderança empática e com afetos, não só empática como com afetos. Tu tens de ter empatia para os que estão à tua volta, os que lideras e todos os que não lideras numa organização que já é grande, para tentar perceber e para tentar conhecer, para depois no lugar deles, não é? Que isso é o mais importante, não é? Nós podemos ter a nossa forma, mas se tu não conseguires chegar ou inspirar de alguma maneira os outros que estão à tua volta, tu não vais conseguir fazer nada sozinho. Então este Ai, não vais exercício, mesmo. Não vais mesmo, não, não vais este, mesmo. este exercício de empatia, de conseguir estar próximo das pessoas, saberes sentir cenas ou outra coisa qualquer, é das coisas mais importantes para mim, e é que eu acredito, em termos de liderança. As pessoas têm que se sentir envolvidas, têm que se sentir Sem dúvida. úteis e que fazem parte do O processo. que te Torna-se fascina mais fácil mais nas liderar. pessoas? O que é que te fascina mais nas pessoas? Olha, as pessoas serem elas próprias. Eu defendo uma teoria, não sei como é que vou conseguir influenciar isto, mas ando a tentar influenciar em alguns fóruns, em alguns fóruns. Eu acho é que nós gostamos de teatro, mas agora fora do teatro, a maior parte das pessoas está sempre a desempenhar um papel, desde que Verdade. acorda até que se Então, hoje deita. em dia, mais do que nunca, não é? E então o que eu acredito é que quanto mais autenticidade houver e quantas menos as pessoas tiverem que desempenhar um papel e ser elas próprias, mais todos nós crescemos. Quer em sociedade, quer em empresa, quer em termos pessoais, em tudo o que tu possas imaginar. Portanto, é um bocadinho isso. É, é acreditar que nós podemos ser quem nós queremos ser e ser como nós somos. Eu não tenho que estar aqui a fazer um papel de uma personagem diferente porque estou num direto contigo e usar um palavreado ou É. não, ou não ser Há eu pessoas que próprio, usam termos muito, muito, muito ou XPTO não da ser eu tanga, próprio. Eu como eu não tenho, costumo dizer. porque aí o que eu vou estar a fazer é vou estar a copiar alguém. Não estou a Claro. ser. Então estamos a ser cópias uns dos outros, tentamos ser cópias uns dos outros e não parece. Modelar é uma coisa, copiar é outra, né? Desculpa lá, estou aqui com um desafio na garganta. Não há problema, está tudo bem. Se tivesses de condensar toda a tua carreira num único conselho para alguém que está hoje no ponto zero, eu pus entre aspas, porquê? Porque eu não acredito no ponto zero, como já reparaste, eu Uhum. acredito no ponto onde nos encontramos. Qual seria? Pega numa folha em branco, uma caneta e escreve tudo o que não sabes fazer. Não escrevas o que sabes, escreve o que não sabes fazer. A seguir, vai procurar alguém que saiba fazer aquilo que tu não sabes fazer. E faz em conjunto. Sozinho é muito solitário. Em conjunto é muito mais divertido. Sem dúvida que é melhor. Tendencialmente, há muitas pessoas que tentam fazer tudo sozinhas
porque têm medo de perder a ideia ou querem empreender numa coisa e não querem partilhar com ninguém. E muitas das empresas morrem por isso, porque nós passamos grande parte do nosso tempo a fazer coisas que não são prazerosas para nós, coisas que nós não gostamos de fazer, para que as outras, e depois sobra muito pouco tempo para aquilo que realmente nós somos bons a fazer. Então, se eu encontrar alguém que me venha complementar, venha E fazer ajudar é e brutal, não é? ajudar, então duas cabeças, no início, É. quando eu começo, pensam melhor do que uma. Isso é difícil, sabes? Eu acredito muito em parcerias, mas a verdade é que as pessoas são todas muito concorrentes umas das outras e veem toda a gente como ameaças enfim, mas pronto, é o Cabe-nos a processo. nós tentar alterar de alguma maneira. Exatamente, cabe-nos a nós marcar a diferença, não é? E fazer a mudança. Uhum. Três características que tu darias a pessoas que são líderes e que todos os dias têm um desafio e todos os dias gerem pessoas, todos os dias passam por adversidade e que três conselhos darias? É mais isso. Primeiro e o mais importante, aquele que eu mais acredito, humildade. Sem dúvida. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E assumir que não se sabe alguma coisa, para mim isso é um critério de valor, não é uma coisa de não me rebaixem nada, muito pelo contrário. Eu estou disponível para aprender. Se eu aprender, eu vou acrescentar mais. Portanto, a humildade, claramente. Depois a empatia, que é uma coisa que eu também, eu acho que não, todos os líderes têm que trazer empatia para as suas organizações e para as suas vidas. Têm que Sem dúvida. empatizar com as pessoas. As outras pessoas são seres humanos como nós. Não é? Para mim faz-me alguma confusão pensar que um dia posso estar com dor de cabeça, posso estar mal disposto e não me pode apetecer fazer uma coisa qualquer, e que as outras pessoas que trabalham comigo tenham de estar sempre felizes e cheias de vontade de fazer tudo, e o que quer que seja, quando é exatamente humano como eu. Claro. Portanto, ter empatia, somos todos iguais e todos nós temos os nossos desafios, temos as nossas vidas, e a minha não é melhor nem pior do que a dos outros. Cada um tem a sua, e cabe-nos em conjunto nos ajudarmos uns aos outros. E a terceira, a mais difícil ainda, mas que eu espero que venha a alterar com o tempo, e hoje já há mais, cada vez há mais pessoas a mostrar isso, que é mostrar vulnerabilidade. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não tenho de mostrar que sou uma pessoa diferente daquela que eu sou. E se eu estou com um desafio, ou se tenho um problema qualquer, O que é que eu achas que não as devo pessoas esconder. escondem tanto e têm tanto medo da vulnerabilidade? Sei lá, pela crítica, por pensarmos porque nós estamos sempre a pensar no que é que os outros pensam de nós, não é? Nós perdemos mais tempo a pensar no que os outros O que os acham outros de pensam de nós nós que é aquilo que nós do que em podemos nós fazer. próprios. Este meu Do que em gato nós hoje, próprios. desculpa. Porque estamos sempre dispostos a estar atentos ao que os outros possam achar. E a maior parte das vezes as pessoas nem acham. Nós achamos que elas acham. Então reagimos de uma E determinada também, nós maneira. criamos filmes, nós criamos muitos filmes, criamos filmes que nem existem, que nem vão acontecer, não é? Portanto, o ser humano passa a vida a fazer filmes e nem sabe que os está a criar, não é? Depois, em termos práticos, isso acontece muito, que eu partilho muitas das histórias da minha vida. Vou partilhando. As minhas filhas gêmeas foram inseminação. Na altura, há 15 anos atrás, não se falava muito nisso, mas eu comecei a falar muito. Falar-me e ajudei. E sabemos que ajudámos imensa gente também a fazer um caminho diferente do que estava, com o burnout ou com outra coisa qualquer. O que eu sinto é quando tu mostras vulnerabilidade, quando tu mostras coisas que partilhas isso com outras pessoas, abres espaço a que outros possam partilhar também contigo e em conjunto ajudares alguém, não é? Se todos estivermos muito retraídos naquilo que nós somos, ninguém se ajuda uns aos outros. Somos uma sociedade triste e sem muito caminho pela frente. É Portanto, sempre que verdade. nós damos o primeiro passo, então nós podemos estar a contribuir. Se mostramos alguma fragilidade, nós podemos estar a contribuir para que outra pessoa também possa olha que giro, eu também sinto isso. E como é que fizeste para passar por isso? E como é que não fizeste em vez de estarmos Exatamente. sozinhos nesta coisa que é a vida, que é uma chatice? Agarrados às crenças do passado e É aos uma gatilhos. chatice, não é a vida, é uma chatice estar sozinho. É uma chatice, sem dúvida. O que é que o Rui de há 20 anos diria ao Rui de hoje? Diria claramente, sonha alto, que sonhar alto custa o mesmo de sonhar baixo, não é? Hoje para mim é claro e é mais fácil, não é? Depois tu olhas para trás e ver aquilo que tu conseguiste construir e o que está para construir, não é? Isto ainda só estou, Ainda quando, só estás no início? ainda só estou nós costumamos dizer e brincar muitas vezes, nós já chegámos aqui e ainda está tudo por fazer. Isso é uma frase corrente dentro do Doutor Finanças. Eu acho mesmo isso. Acho mesmo isso. Portanto, acho que falta
alguma ambição em Portugal, acho que falta alguma. Acho que falta aplausos às pessoas que conseguem construir coisas E não, felicitarem-se daquilo que constroem, não é? e não dar, não apontar o dedo, ou não perguntar como é que fez, falta muita pergunta. Olha, como é que conseguiste? Olha, o que é que Não fizeste? Falta um podem, bocadinho porque senão vão demonstrar inveja, vão demonstrar. em vez de É, julgamento, mas é, eu acredito que temos que caminhar para aí. Pelo menos é nisso que eu acredito, que as pessoas possam perguntar cada vez mais vezes como é que as outras pessoas tiveram sucesso, seja lá isso o que for, e que haja essa. Que eu acho que há, imagina, quando as pessoas perguntam, eu acho que do outro lado há alguém que quer ajudar os outros, não faz sentido, nós somos humanos e todos nós queremos o bem uns dos outros. Estou a falar da generalidade das pessoas e da generalidade. naquilo És tão que eu querido, acredito. és tão fofo. Naquilo Era bom que eu que assim acredito. fosse, não é? Na realidade não é, mas está tudo bem, cada um faz o seu caminho. É Uhum. isso que eu acredito. Desde que nós façamos o nosso pelos motivos corretos, cada um tem o seu caminho, não é? E se nós Está tudo marcarmos bem. essa diferença, aos poucos também acabamos por impactar a dos outros, não é? O que é para ti a gratidão? Gratidão Ficaste sem é, palavras. não, Que chatice. bem lá. Não, Estou a sabe, brincar. eu estou sempre a utilizar a mesma expressão, gratidão. Hum, hum, É ser grato às coisas que nos acontecem, às boas e às menos boas. Eu acho que nós também devemos agradecer e aprender com elas. Há várias coisas que aconteceram na minha vida em que eu sou mesmo grato. A pessoa ter dito que eu não tinha capacidade para a função foi. Eu hoje não estaria aqui a falar contigo se eu não me tivesse dito isso. Uhum. Como é que eu não, como é que eu não posso ser grato a essa pessoa e a outras coisas? É agradecer e não ter medo de o fazer. Não é? Porque nós elogiamos pouco, agradecemos pouco uns aos outros. Desculpa lá. Não há Já problema. faltou água e estou a fazer uma alergia qualquer. Se E o quiseres que? ir buscar água, eu deixo. Eu sou boa Tenho pessoa. aqui. É Vim para a casa. fácil. Tenho os miúdos todos lá em cima e um cão a fazer barulho. E vim. Eu é só mesmo gatos. Não é fácil. Diz-me uma coisa. O que é para ti a mudança? Como é que tu definirias a mudança? Sabes que eu sou uma mulher de mudanças, não é? Portanto, e acredito piamente nisso. Acredito na mudança pela autoliderança de cada um. É por aí. Uhum, E acredito que chegamos a determinados patamares, como também chegaste, e foi por aí, não é? Também uhum. pelo autoconhecimento, que é o ponto de partida. Nós podemos dar imensas voltas, imensas, imensas, mas na verdade, ou nós efetivamente limpamos o espelho da responsabilidade, que tantas vezes fugimos dele, ou então andamos sempre às voltas e em círculos. Para ti, o que implica essa mudança? Mudança é acreditar em mim. Se eu acreditar em mim, eu mudo. E muitas das vezes nós associamos a mudança aos outros, e não damos não damos o passo. Mudança é eu acreditar que sou capaz, eu sou capaz de fazer uma coisa diferente daquela que eu estou a fazer, de fazer diferente, sair da minha zona de conforto, mas eu associo muito a nós próprios, não é? Mudar é eu acreditar que sou capaz de fazer alguma coisa diferente daquela que eu estou a fazer, por isso é que tomei a decisão, quero tomar a decisão de mudar. E passa nesse processo, se eu acreditar em mim, se fizer um processo, como tu disseste, e bem, eu também entrei nesse processo no último ano, me conhecer melhor, quando mudei de funções, resolvi ir conhecer o Rui Pedro Bairrada, que havia muitas coisas que eu não conhecia, e é um bocado isso, é um bocado tu ires tentar descobrir como é que tu és e avançar, não é? Dar o passo para mudar. Não ficar agarrado a que a mudança. A maior parte das pessoas, a mudança não é visto como uma coisa normal, não é? Não é uma coisa muito habitual. As pessoas Não. não mudam muito. Garanto-te que não. As pessoas, as pessoas abdicam, as pessoas abdicam de ser felizes, de ter uma vida melhor, pelo menos com elas próprias, porque não querem mudar. E isso não faz, na minha opinião, logicamente e sendo empático com todas as pessoas que por algum motivo, e há muitos sempre, ou poderá haver alguns que não querem mudar, devido às circunstâncias, devido a não sei quantas coisas, eu não faço juízos de valor em relação a isso. Agora,
não faz sentido. Isto é curto demais. É uma passagem, como se costuma dizer. Não faz sentido eu passar anos da minha vida infeliz, depois não entrego no resto, não entrego em casa, não entrego. Ou seja, só porque tenho medo ou tenho receio do que os outros possam achar ou dar esse passo. Pelo menos alguma vez na vida eu aconselho a dar. Se vai correr mal ou bem, vai depender da Logo se pessoa. vê, não é? Não vai depender de mais ninguém. Como É eu tudo acho, uma questão de decisão, não é? A como eu acho seguir que uma nós ação. somos como eu acho que nós somos os donos da nossa vida, só vai depender de nós, não depende de fatores externos. De facto, depende de Sem nós. dúvida. Se não der certo de uma maneira, há de dar de outra, e se não der de outra, há de dar de outra. Depende sempre mais de mim do que de tudo o resto. Sabes que eu acredito que eu ainda hoje perguntei isso a uma pessoa. Tu comes sem sonda, respiras sem ventilador, andas sozinho, comes sozinho, então estás vivo, não é? Porque a vida tanto nos dá como nos tira, não é? Portanto, e quando nos tira, pode tirar isso tudo. E aí já não tens Claro. essa capacidade, se calhar, de escolha, como poderás ter, não é? E todos nós temos casos todos os dias, uns mais conhecidos e outros menos desconhecidos, que está sempre a acontecer. E cada vez está a acontecer mais histórias dessas. É. E as pessoas E com pessoas preocupam-se mais imenso, novas. não é? E depois perguntas assim: olha, se tivesses morrido ontem, a preocupação que estás a ter hoje tinha o mesmo valor? Será que tinha o mesmo valor? Nós damos tanto valor a determinadas situações, não é? O problema é que nós só nos lembramos disso, ou a maior parte de nós só se lembra disso quando vimos ao lado a acontecer a outro. Depois no dia a É, seguir lamentamos imenso, não sei o quê, e no dia a seguir estamos a fazer exatamente o mesmo. exatamente o mesmo, Estamos é a verdade. fazer. Portanto, temos que nos ir avisando uns aos outros. Temos que nos ir Tem que ser uma avisando coisa, e ter a convicção de tem que ser que uma coisa em respeitar comunidade. que cada um tem o seu caminho, mas alertando para a mudança. Rui, foi um enorme gosto ter-te aqui comigo. Obrigada Obrigado, eu. por teres aceito o convite. Continua a fazer a tua mudança. A todos os que assistiram, o meu muito obrigada. Aos que vão assistir, obrigada na mesma. Comprem o livro do Rui, façam a vossa mudança. Seja com as mentorias, faz a tua mudança, seja com as formações, seja com as palestras. O importante é que saibam quem são, o que desejam ser e para onde querem ir. Obrigada a todos. Muito obrigada, Rui. Um beijo muito Beijinho. grande para ti. Obrigado. Obrigado a Adeus. ti também. Obrigada. Bem.